Olá, meu nome é Raimundo Azevedo e sou responsável por esta disciplina Métodos Quantitativos do curso de Princípios de Pesquisa Clínica. O primeiro tópico dessa disciplina é a análise descritiva. Nós vamos ver, na verdade, uma série de conceitos relacionados à estatística e às suas formulações, o modo de operá-la, né? Um primeiro pensamento que é importante que vocês elaborem comigo é essa situação, esse mapa que está sendo mostrado para vocês. A nossa atividade na medicina e nas áreas de saúde faz com que nós naturalmente tenhamos a oportunidade de obter dados de nossos pacientes durante atendimento e depois dados acumulados de população. Reparem que os dados são realmente uma situação central no desenvolvimento daquilo que a gente pretende com vocês, né? Então, os dados, apenas por eles, não são suficientes. É preciso fazer um tratamento desses dados, é preciso realizar uma organização para poder interpretá-los, né? Então vejam que, aqui no caso, tudo que vocês coletarem na forma de dados terá que ser organizado para poder ser interpretado e para gerar, finalmente, conhecimento, né? Estas vias que estão sendo mostradas aqui, elas revelam, então, esse panorama. O que nós precisamos para poder decodificar todo esse conjunto? É o que nós vamos ver, então, nessa disciplina de métodos quantitativos, né? Como organizar e como interpretar os dados para que eles virem informação. O primeiro fenômeno que nós vamos nos deparar é a variabilidade. Tudo que nós fazemos depende da genética do indivíduo, depende do ambiente em que ele está inserido. Então, as respostas terapêuticas, tudo que vem do paciente será variado e nenhum paciente será igual ao outro. Por isso, nós temos que lidar com as incertezas. A nossa missão, então, enquanto pesquisadores, é trabalhar esta variabilidade que gera incertezas. Assim sendo, dado o mesmo estímulo externo, uma mesma origem familiar, a pessoa pode ter reações diferentes quando é feita uma intervenção terapêutica, por exemplo. A doença pode ter manifestações diferentes e nós temos que aprender, portanto, a lidar com esta variabilidade. A melhor maneira de tratar a variabilidade é calculando probabilidades. Nós trabalhamos com probabilidade intuitivamente desde sempre. Nós regularmente dizemos frases como essa: o paciente tem 50% de chance de sobrevivência. Eu tenho 95% de certeza de diagnóstico. O que quer dizer que eu tenho 5% de incerteza? Ou que 1 em cada 10 pacientes tem alta a cada 2 dias. Ou seja, 10% dos pacientes têm alta a cada 2 dias. Reparem que as proporções, as frequências relativas, são transformadas em probabilidade naturalmente por nós. Nesse momento, eu preciso definir para vocês, então, a visão subjetiva de probabilidade e a visão objetiva. A visão subjetiva é aquela que é induzida pela minha experiência. Todos nós temos alguma vivência no nosso campo de trabalho e aprendemos a estimar um potencial, uma chance de ocorrência de um certo evento ligado a um paciente. Esta seria, então, aquele caso da probabilidade subjetiva. Mas a probabilidade objetiva é o que nos interessa mais. É aquela que eu vou realizar estudos, experimentos ou observações criteriosas para poder calcular. Então, daqui para frente, eu vou trabalhar com vocês as probabilidades objetivas. Primeira regra importante a respeito de probabilidade, da teoria de probabilidades, é sabermos que uma probabilidade pode variar de 0 a 1. Ou seja, é um número puro, é um número sem unidade,
e que varia entre 0, ele certamente não ocorrerá, até 1, probabilidade máxima de ocorrência, ou seja, certamente ocorrerá. Quando vocês virem alguém dizendo que algum evento tem 50% de chance de ocorrer, essa pessoa está dizendo que ela tem máxima incerteza, ou seja, ela não tem a menor ideia do que vai acontecer. Então, se vocês puderem levar uma mensagem daqui e agora, esta é a primeira mensagem. Nunca digam para ninguém que ele tem 50% de chance de qualquer coisa, porque certamente você não está informando nada para essa pessoa. Então você precisa aprender a lidar. Quando disser 50%, é a mesma coisa que jogar uma moeda para cima e é a mesma chance de dar cara ou coroa. Portanto, não há qualquer indicação de tendência nessa afirmação. Muito bem. Vamos então tratar agora um pouco a probabilidade partindo de um experimento empírico. Observem esta tabela. Nós temos aqui, no lado esquerdo da tabela, número de drogas usados durante a gravidez por um conjunto de 4.185 gestantes. É um exemplo característico de um serviço, por exemplo, de pré-natal. Há gestantes, portanto, que tomam nenhuma droga, 0 drogas, e gestantes que trabalham com até 12 medicamentos ou drogas. Aqui droga indicando-se álcool, fumo e drogas ilícitas, no caso. Muito bem. Quando nós contamos a frequência, realizamos uma contagem, eu tenho um número, portanto, direto, né? Aqui nós temos, então, 1.425 mulheres gestantes que não tomam qualquer droga. Se eu pegar pelo total, esses 1.425, dividindo por 4.185, nós vamos obter 0,34. Esse primeiro dado aqui, portanto, ele me oferece uma probabilidade de ocorrência de uso de drogas. Então nós podemos dizer que a chance de eu atender uma gestante que não usa nenhuma droga no meu ambiente, do meu centro de saúde, é em torno de 0,34. A probabilidade é de 34%. Percebam que eu vou alternar entre o número puro, 0,34, e ele transformado em porcentagem, porque é a forma habitual que a gente trabalha e fala no dia a dia, né? E daí para frente vocês observem que esta representação de probabilidades, ou de proporções, ou de porcentagens, né? No caso porque é empírico, ela gera naturalmente um gráfico de barras como esse que vocês estão vendo à direita do slide. Quando eu vejo uma situação dessas, e vocês acho que terão que pensar desta maneira daqui para frente, tem que ser natural que a gente tente ligar os pontos, que nós desenhemos uma curva de continuidade nesses valores. Então a nossa apresentação passa a ter uma outra característica. Se eu consigo transformar os meus dados numa distribuição de uma natureza contínua, numa função matemática, eu começo a poder trabalhar as probabilidades de uma outra maneira, de um modo mais geral, mais universal. Ou seja, os meus dados empiricamente obtidos de um estudo, eu posso transformar numa função matemática. E disso, extrapolar para poder fazer inferências estatísticas. Bem, relembrando, nossa probabilidade, qualquer evento tem de 0 a 1 de probabilidade de ocorrência. Se o nosso dado é um dado discreto, ele vai ter esta formulação aqui. A somatória das probabilidades de cada evento em separado tem que ser igual a 1. Então esse conceito também é importante. Uma vez que eu tenho eventos potenciais possíveis, a soma de todos os eventos possíveis é igual a 1. Esta é uma propriedade importante também. Se o meu evento é contínuo, se a minha medida é de uma natureza contínua, eu posso também usar uma função matemática contínua, que é o caso aqui representado à direita, essa tentativa de transformar numa curva de variação contínua. E aí, no caso, quando eu tenho esta possibilidade de transformar numa função matemática, eu vou poder usar o que a gente chama de função densidade de probabilidade, que me permite calcular probabilidades diretamente da função, e não mais dos dados empíricos agora, em qualquer ponto da curva. Muito bem. Chegamos agora, então, ao momento
o objetivo desta aula aqui é mostrar algumas estatísticas descritivas para vocês. Como nós dissemos antes, quando estou diante de dados, eu preciso organizá-los para poder então analisá-los e representá-los de modo conveniente, tanto graficamente quanto de uma forma reduzida. Quando nós temos alguns milhares de anotações, é muito difícil olhar para elas como um todo se eu não reduzir a um gráfico ou reduzir a uma média, por exemplo, um desvio padrão ou outra característica desta natureza. Então é isso que nós vamos fazer agora, fazer a redução, a organização e a análise desses dados. Para isso, nós temos que classificar as variáveis, nós devemos estabelecer medidas de posição, medidas de dispersão e, finalmente, realizar algum tratamento gráfico, uma representação gráfica. Primeiro, então, o tipo do dado. Fundamentalmente, nós temos dois tipos gerais de variáveis. Alguns dados são qualitativos e outros dados são quantitativos. A ideia de qualidade aqui inspira a noção de impossibilidade de medir numericamente por uma régua, por exemplo. Então, uma variável tipicamente qualitativa é a indicação de gênero, de sexo, masculino e feminino, que é um nome. Não é possível estabelecer uma numeração ou algum tipo de medida contínua para gênero. Então, a qualitativa, ela tem essa característica. Algumas qualitativas são ordenáveis, porque eu posso falar que um paciente está menos grave ou mais grave, que uma dor é muito intensa ou que uma dor é leve. Percebo que há uma natureza ordenável nesse sentido, né? Então, o qualitativo pode ser nominal, portanto, não é possível reduzi-lo a qualquer ordem, ou ele pode ser ordinal, qualitativo ordinal, como é o caso aqui de um estadiamento tumoral, de algumas escalas de avaliação na área clínica, né? Acho que muitos de vocês conhecem, por exemplo, o SF-36, que é uma escala muito utilizada. A escala de qualidade de vida da Organização Mundial de Saúde é uma escala. Apesar de serem atribuídos números, aqueles números não são de uma régua, não são de uma medida contínua. São atribuições arbitrárias. Eu escolhi chamar de 1, de 7, em termos de ordem, ou seja, o 7 pode ser para muito intenso, o 1 para pouco intenso. E daí para frente, ou seja, muito cuidado, no tratamento estatístico é importante reconhecer que tipo de variável estou lidando. Outro conjunto de variáveis importantes são as variáveis quantitativas. As variáveis quantitativas podem ser classificadas como discretas ou contínuas. A variável contínua, tipicamente, é aquela que eu posso definir com o uso de uma medida de uma escala que é representável pelos números reais, ou seja, centímetros, gramas, litros. O Sistema Internacional de Unidades me fornece muitas vezes esse tipo de possibilidade. O tempo é uma escala contínua. Então é porque existem frações e frações das frações. Então nós temos uma escala cuja variação é no espaço contínuo. Ela não dá saltos. Por outro lado, ela pode ser uma variável quantitativa também, mas desta maneira discreta, ou seja, dando saltos, números inteiros apenas. Então, um exemplo típico dessa variável quantitativa discreta é a contagem de células. Então, sempre que eu estou realizando uma contagem celular, ou ao microscópio, ou em equipamento, eu conto unidades inteiras. Não existe uma célula e meia. Existem duas células ou uma célula. Eventualmente vocês vão ver número de filhos, né, na população brasileira por casal, 1,8 filhos. Como é que é isso? Não, isso é uma média que é um valor artificial, mas a variável é uma variável discreta, porque o número de filhos é um número inteiro. Então, é importante levarmos agora esse conceito dos tipos de variáveis, porque dessa classificação, dependem as escolhas dos testes estatísticos que nós vamos ver em outras aulas, ok? Então, 4 tipos de variáveis em 2 grandes grupos, qualitativas, quantitativas. Nominais, ordinais, as qualitativas, e discretas e contínuas, as
quantitativas. Vamos então agora trabalhar um pouquinho essa ideia de representação do nosso dado sob a forma gráfica. Reparem agora nessa tabela que descreve o uso de preservativo, ou melhor dizendo, o uso de tratamentos anticoncepcionais, tá? Para se poder evitar a gravidez. Reparem que foi feita uma enquete num centro de saúde com 50 jovens, né? Onde se perguntou que tipo de prevenção era usada para evitar a gravidez. E o resultado obtido foi esse aqui. 21 jovens, 21 garotas usavam o ritmo do seu ciclo menstrual, a tabela, conhecida como tabela. 16 usavam preservativo nas relações sexuais. 8 faziam uso de pílula anticoncepcional. E 5 referiram outro tipo qualquer de método anticoncepcional. Nós podemos então construir essa pequena tabela, onde eu mostro a frequência absoluta, a frequência relativa, em porcentagem aqui no caso, e a frequência acumulada. Ou seja, quando eu parto do mais frequente para o menos frequente, eu tenho então uma forma de anotação também. O gráfico mais característico e típico para esse tipo de apresentação, onde eu tenho poucas fatias para serem representadas, é esse gráfico chamado gráfico de pizza, né? Popularmente de áreas, portanto, são áreas que mostram essas proporções que cada uma dos métodos aqui no caso representa na preferência de uso pelas adolescentes. Esse é um gráfico muito comum e acho que a maioria de vocês que está nos vendo deve ter já usado em algum momento ou visto em muitas apresentações científicas, né? Agora, um gráfico possível aqui que não é muitas vezes lembrado é o diagrama de Pareto. Esse diagrama de Pareto, ele é uma boa representação para variáveis qualitativas nominais, porque ele dá duas informações interessantes. Ele mostra a frequência em porcentagem e a frequência absoluta, nessas duas, portanto, nessas duas margens, né? E ao mesmo tempo ele mostra também nossa frequência acumulada, além de plotar junto à tabela. Então veja que é uma representação muito elegante para ser feita, né? E pouco lembrada pelos nossos pesquisadores, que às vezes usam só aquele gráfico de pizza e foi uma tabela junto, né? Ao invés de usar um diagrama eventualmente de Pareto, que também simplifica muito a visão de uma variação como essa que a gente está apresentando aqui. Então, fica a dica para vocês usarem também o diagrama de Pareto nas suas apresentações quando couber. Vamos ver então agora as variáveis qualitativas que sejam cruzadas numa tabela de contingência, né? Estou vendo aqui agora com vocês um exemplo de tipo de parto e tipo de hospital numa tabela de contingência 2×2 como essa aqui apresentada. Reparem que num estudo com 200 parturientes, realizado em 2 hospitais, um público e um privado, foi anotada a frequência de ocorrência de parto natural e parto cesariano. Então, são duas variáveis aqui em questão. O tipo de hospital, onde é atendida a parturiente, e o tipo de parto que foi realizado nestas parturientes. Então, esta é uma tabela chamada de contingência, que representa duas variáveis simultaneamente. Também é muito comum o seu uso e muito apropriado nesse tipo de variável categórica, né? Uma variável qualitativa que possa ser expressa em número de contagens cada uma. Reparem na estrutura anatômica dessa tabela que nós temos totais nas margens, né? A tabela propriamente está aqui, ó. Os dados anotados estão nesta situação aqui. As margens são o resultado da soma de cada linha, nesse caso aqui, e das colunas nesta outra direção. Então, esses totais marginais são importantes de serem reparados, porque é deles que vai derivar no futuro a expectativa de preenchimento das células. O que foi observado no experimento são esses valores, 95, 25, 35, 45. Mas dadas as margens, eu posso calcular aqui qual seria o valor esperado em cada uma dessas posições. E esse valor esperado vai ter uma repercussão no tocante
ao teste de Qi quadrado, que nós vamos ver no futuro, tá bom? Então, é uma boa forma de apresentação essa tabela, mas eu também posso realizar essa mesma apresentação sob a forma gráfica, né? Que está aqui, ó. Eu posso representá-la com um gráfico de barras também. Muitas vezes não, o espaço editorial numa publicação nos impede de colocar tantas tabelas, muitas tabelas ou muitos gráficos. É preciso reduzir e compor. Então vejam que esta apresentação de gráfico de barras, para uma tabela de contingência, também é possível transformar, né? Realizar então uma outra forma também elegante de apresentação. Então reparem que a mesma informação está contida aqui agora, né? Hospital privado, hospital público, parto cesariano natural em cada um dos hospitais e quanto foi a contagem em cada uma delas. Nós podemos colocar isso sob a forma de contagem, sob a forma de frequência e, portanto, é uma maneira interessante de fazer a mesma apresentação da tabela de 2x2 sob a forma de gráfico de barras. Um outro jeito de apresentar esta mesma tabela é um gráfico de barras diferente, em que eu empilho cada valor, aqui no caso escolhi a cesariana e o natural, para saber como é que é a divisão de ocorrência no hospital público e privado de cada um dos tipos de parto. Quando alguém olha para esse gráfico, vai naturalmente ter uma impressão visual rápida de maior proporção de parto natural no serviço público e uma maior proporção de parto cesariano no serviço privado. Tá certo? Então esta maneira de apresentar também é bastante interessante quando eu preciso reduzir. Eventualmente eu não tenho só cesárea natural, mas eu tenho uma série de categorias outras para representar num gráfico só, facilitando bastante o trabalho editorial, né? Então muitas vezes aquilo que seriam 5, 6 gráficos de pizza, eu posso transformar num gráfico de barras empilhado. Ou aquilo que seriam 7 tabelas, 2x2, eu faço num gráfico empilhado. Então reparem como isso dá uma dinâmica informativa muito importante e dá uma descrição clara, completa e sem ocupar muito espaço numa publicação, por exemplo, ou numa tese. Né? Numa tese, geralmente, a gente vai usar as tabelas, porque é um trabalho mais extenso. Mas num artigo, eu vou precisar reduzir a um número menor de gráficos e tabelas. Portanto, essa é uma ideia de uma análise descritiva bem sucinta e econômica mesmo em termos editoriais. Vamos então agora às variáveis quantitativas. A variável quantitativa, dada a sua natureza de dispersão entre números fracionários ao infinito, né? Ou seja, eu tenho infinitas possibilidades de representação, ela vai me permitir também uma exploração gráfica muito mais plena. Vamos pegar um exemplo aqui característico deste estudo feito com pacientes do pronto-socorro do Hospital das Clínicas, em que nós anotamos 734 natremias, 734 valores de sódio sérico, né? Reparem que eu poderia pegar esses dados, 734 pacientes, e colocar em que tabela isso? Muito difícil, né? Apresentar isso é uma planilha enorme. Ela tem 2 colunas, mas são 735 linhas para representar. Eu não consigo ler simplesmente essa planilha. Eu, pelo menos, não consigo, não sei vocês se conseguem. Mas ele não se traduz uma planilha dessa, com os dados brutos, numa informação. É preciso tratar esses dados de uma maneira apropriada. E vejam que a primeira abordagem possível é fazer um gráfico de barras também, com os valores individuais que estão anotados aqui. Então percebam que a minha variação vai de 116 miliequivalentes por litro de sódio até 170 miliequivalentes. Então, nesta visualização, eu sei que os pacientes tiveram natremias variando de 116 a 170. Ao olhar para o gráfico, eu já traduzo rapidamente uma informação para nós. Eu percebo que os valores mais frequentes, rapidamente a gente percebe, eles estão aqui em torno de 134 a 142, são os valores mais frequentes, que estão justamente na faixa de variação fisiológica desse analito, né?
O sódio sérico valia em torno de 135 a 150 miliequivalentes por litro. Então nós temos rapidamente uma visualização, e é muito vantajosa essa apresentação desses dados. Mas eu posso aperfeiçoar isso também. Eu posso transformar esse dado bruto de frequência num dado de porcentagem, que também me revela uma informação mais afinada. Reparem que eu continuo tendo o mesmo perfil, não poderia ser diferente, eu tenho o mesmo perfil, variação do mínimo ao máximo é o mesmo, os valores mais frequentes continuam na mesma faixa, porém, eu tenho uma noção de porcentagem e, portanto, de probabilidade de ocorrência. Lembra que eu falei no começo da aula? Toda vez que eu pego um dado de um resultado empírico, de um estudo, eu posso transformá-lo em probabilidade. Então aqui eu poderia dizer assim, que em torno de 8,5% das pessoas tem 137 miliequivalentes de sódio por litro. Tá certo? Então nós temos uma noção rápida de probabilidade de ocorrências. Eu ainda posso aperfeiçoar aí a variável quantitativa contínua, me permite fazer mais um tratamento interessante aqui. Eu posso fazer o dado cumulativo também. Veja que eu posso representar graficamente como é que vai a variação acumulada de 116, que é a menor frequência, e aí conforme eu vou crescendo na escala, eu vou acumulando a probabilidade. Eu posso chegar aqui, por exemplo, e dizer para vocês que em torno de 60% das pessoas tem menos do que 138 mecs por litro de sódio, tá bom? Então 60% tem menos do que este valor. Então eu posso estabelecer algumas regiões de interesse para poder trabalhar diretamente no gráfico. É uma forma também boa de apresentar. Finalmente, nós podemos agrupar esses dados. Apesar de ser uma variável quantitativa contínua, eu posso fazer uma outra representação chamada de histograma, que aí me dá a possibilidade de ver mais claramente esse fenômeno. Eu não vou ver cada medida individual, mas vou agrupá-la de maneira conveniente para ver uma tendência funcional, para ver se eu consigo expressar a partir de uma função matemática, que me permita calcular a probabilidade daí para frente de modo mais ainda fino, em intervalos de interesse. Então, histograma não é a mesma coisa que gráfico de barras. Então, cuidado. Quando vocês forem encomendar alguma representação gráfica ou forem fazer, não digam, temos aqui um gráfico de barras e estão mostrando um histograma. E vice-versa. É muito comum a pessoa mostrar um gráfico de barras e, na verdade, muitas vezes ela está com um gráfico de barras na mão e ela fala, o nosso histograma aqui está mostrando isso. Não tem histograma ali ainda. O histograma, na verdade, exige um agrupamento. Aí é uma organização, então, a mais do seu dado. Não é o dado bruto como ele estava antes, né? Então, vamos lá. É preciso definir intervalos de classes, né? O nosso sódio varia de 116 a 170. Portanto, eu preciso agrupar alguns valores de modo conveniente para gerar realmente o histograma. E aqui temos, finalmente, o histograma. Lembra do gráfico de barras? O gráfico de barras ele era cheio de buracos no meio. O histograma não. Ele tem uma expressão contínua de valores em intervalos. Isso me permite pensar de modo mais simples numa curva que represente o meu dado, né? Assim então, frequência absoluta, o histograma de frequências e o histograma de porcentagem. Mas eu posso pôr uma curva, uma função matemática que resume bem o dado para nós. E todo o nosso esforço com as variáveis quantitativas especialmente é reduzir o meu dado bruto, aquele que eu anotei no meu estudo, reduzi-lo a uma função matemática para que eu possa calcular as densidades de probabilidade. Então veja que esse caminho começa lá no ambulatório, começa no centro de saúde, começa no pronto-socorro, onde vocês estiverem fazendo o seu estudo, né? Com as anotações, os dados brutos. Mas eu posso resumi-los no final a esta curva azul aqui, ó. Essa elegante curva azul é aquela curva de Gauss ou a curva normal. Tá certo? Esta curva me permitirá fazer tratamentos estatísticos muito mais
sofisticados daqui para frente. Porque eu posso finalmente calcular a média, que está aqui, né? E o desvio padrão desses dados. Quando eu obtenho essas duas medidas de redução, eu posso finalmente desenhar esta curva. Tá certo? E é isso que nos interessa no tratamento de dados. Reduzi-los ao extremo, de modo a poder trabalhar com eles com facilidade. Tá? Ok. Então já tem uma primeira nuance da curva de Gauss aqui. Ela vai voltar várias vezes durante esta disciplina. Muito bem, nós ficamos de definir com vocês algumas medidas descritivas, né? As medidas de posição e as medidas de dispersão. As de posição, caracteristicamente, são a média, a mediana, a moda e os quartis. As de dispersão são a amplitude, a variância, o desvio padrão e o intervalo interquartil. Ok. Vamos definir cada uma delas. A moda é isso que ela diz para nós todo dia, né? Estar na moda é estar usando aquilo que a maioria das pessoas usa, não é isso? No nosso caso, a moda é o valor que se repete mais frequentemente. Se eu voltasse lá para o meu dado de natremia, eu poderia dizer que a moda está em torno de 137 miliequivalentes, porque quase 9% dos pacientes têm 137 miliequivalentes por litro de sódio sérico. A moda tem pouco interesse em geral, porque os valores muitas vezes, a moda não define algo tão importante numa análise. Mais importante do que a moda é a mediana e a média. A mediana nada mais é do que o valor central. Se eu pegar os meus valores e colocar em fila do menor valor para o maior valor, eu pego exatamente o centro como a minha mediana. Realmente é uma posição relativa. A mediana deixa 50% dos valores para baixo e 50% para cima dela. Tá certo? Dos dados, dos valores, dos dados obtidos. Então, se eu tenho 100 pacientes, entre o paciente 50 e o paciente 51 vai estar a mediana. Tá ok? A média, diferentemente, ela soma os valores e divide pelo N, pelo tamanho da amostra que eu coletei. As duas podem discordar. Nem sempre a média e a mediana concordam. A mediana é muito mais usada com variáveis qualitativas ordinais e com variáveis quantitativas discretas. Então a mediana muitas vezes é preferível para esses dois tipos de variável. A média a gente vai usar mais caracteristicamente, mais corretamente, quando tivermos dados quantitativos contínuos. Ok? Muitas vezes os dados discretos geram médias, como aquele que eu falei do número de filhos, né? O IBGE divulga 1,8 filhos por casal. É uma média. Mas talvez o dado mais correto fosse o da mediana para o número de filhos. A mediana ainda não está na linguagem do dia a dia, de leitura do cidadão comum. Mas vocês que são pesquisadores ou futuros pesquisadores precisam saber optar entre a média e a mediana para poder melhor identificar ou reduzir o seu dado, né? Pegamos um exemplo aqui. Sempre bom trabalhar com exemplos que facilita a nossa compreensão. Nós realizamos um pequeno ensaio junto aos estudantes de medicina num dado momento aí no passado, e em relação ao colesterol. Então, fomos a uma classe de estudantes, submetemos um termo de consentimento livre esclarecido para quem queria e concordaria em ter uma amostra de sangue para realizarmos o colesterol, e obtivemos esses resultados que estão aqui mostrados na íntegra para vocês. Então, vejam que olhar para uma tabela dessa fica completamente difícil de decodificá-la, né? O que é melhor fazer? Reduzi-la aos dados de posição e de dispersão. Então, vamos ver como é que ficou o nosso resultado. Depois de fazer algumas contas, ou de fazer uma observação crítica, né? Nós temos que a moda, veja que a moda aqui são 4 modas. Então, tem valores 136, 141, 143 e 145 miligramas por decilitro são a moda desta classe de estudantes de colesterol. Mas veja que esta moda, se eu voltar aqui para o meu resultado, essa moda é uma moda de 2 apenas, ó. 2 indivíduos que têm 136, 2 indivíduos que têm 141, 2 indivíduos com 145. Então não é uma moda muito que pegou, né? E valores dessa natureza, por isso que a moda não é muito interessante. Porque quando eu tenho uma variável quantitativa contínua,
a amplitude de variação é grande. Então o sódio é de 135 a 155 nos valores fisiológicos. O colesterol é de 120, 130 a 200. Então vai cair muita gente com valores muito diferentes o tempo todo. A moda não inspira para esse tipo de dado algo de valor que me posicione adequadamente quanto ao valor mais frequente. Em relação à mediana, já é diferente. A mediana, veja que me fornece um valor de 162. Se eu voltar aqui para a tabela, 162 está aqui, ó. Eu sei que metade da classe está abaixo de 162. E metade da classe dos estudantes está acima deste valor em colesterol. Então é interessante a gente ter essa posição central, porque ela me informa diretamente, olha, se eu tenho um problema naquela população, né, digamos que a mediana 162 me inspira o quê? Que eu tenho que trabalhar um grupo para verificar se eu devo fazer alguma intervenção do tipo educacional em relação à alimentação, e exercícios, ou ver se tem dislipidemia realmente naquele grupo. Mas eu não tenho que trabalhar com todo mundo. Então, quando eu for planejar uma intervenção, eu já sei que o número não será muito grande de pessoas que eu devo trabalhar, né? Por exemplo, né, a mediana me mostra rapidamente isso. Né? A média, veja que não concordou com a mediana. A média obtida foi 167,89 miligramas. Como a média é resultado de uma conta, de dividir, ela não vai dar também exata. Ela dá um valor sempre quebrado, né? Decimal. E não existe nenhum indivíduo naquele grupo que tenha esse valor, né? Tem aqui o mais próximo é 168. Mas a média foi 167. Então, portanto, quando eu falo a média é 167,89, não quer dizer que é o valor mais frequente. Muitas pessoas têm uma tendência a interpretar a média como um valor frequente. A média nem existe nesse grupo amostrado. Então, é importante interpretar corretamente o que a média significa. A média nada mais é do que o valor calculado a partir da soma de todos os valores individuais pelo número de indivíduos daquela amostra. Ele é um valor central, mas um valor central idealizado, não é um valor verdadeiro. Portanto, ela representa o grupo, mas ele ainda não me diz muita coisa sozinho. Junto com uma média tem que vir um valor de dispersão. Vocês repararam que a mediana tem muito mais essa informação? A mediana me localiza rapidamente que 50% está para baixo e para cima daquele valor. A média eu não sei dizer isso. Eu só saberei dizer isso se a distribuição for normal, como a gente vai ver mais para frente. Mas enquanto eu não sei como é que é a distribuição, e aqui eu já adiantei um pouco o expediente e coloquei uma distribuição, uma curva normal em cima dos dados. Ficou feio, né? Ou seja, tem muito buraco esse histograma do colesterol não é um histograma tão bem comportado quanto o da natremia. Então a curva normal, ela não passa muito bem por cima desse histograma. Ficou um histograma ficou um acoplamento da curva normal com um histograma de qualidade muito inferior. Mas então eu preciso ter um outro dado aqui que me informe um pouco a dispersão em torno da média. E é justamente o desvio padrão que a gente vai ver agora. São as dispersões, né? Uma primeira medida de dispersão é a amplitude. Quando eu informo o valor mínimo e o valor máximo, eu estou dando uma ideia de quanto variou meu dado, né? No caso aqui eu fui de 117 de colesterol a 252. Então eu tenho casos realmente de colesterol elevado. E a amplitude é nada mais do que a diferença entre o maior valor e o menor valor, gerando uma amplitude de 135 miligramas por decilitro. É uma amplitude bastante razoável, né? Bastante grande também. Agora, esse tipo de medida de dispersão, a amplitude, ele é muito limitado. Ele me dá muito pouco dado, né? Ele é simples, ele está sujeito à interferência daquilo que a gente chama de outliers. O que é o outlier? É o fora da curva. É o indivíduo, por exemplo, que tem 252 de colesterol, ele pode não ser muito representativo do grupo, mas ele está contando na amplitude, ele é o ponto mais elevado. Mas pode ser que seja um indivíduo com 252 e o próximo abaixo dele tem 220. Então veja que é uma disparidade que não mostra muito bem como é que é o comportamento desta dispersão.
Então, a amplitude é muito limitada como informação. E ela, de fato, não considera a distribuição dos dados, né? Portanto, nós preferimos lançar mão para as variáveis quantitativas desta outra medida que é a variância. A variância e a sua filha, que é o desvio padrão, o seu filho, né? Que é o desvio padrão. Por quê? Eu não calculo o desvio padrão diretamente. Eu calculo primeiro a variância. O desvio padrão é mais útil para nós. Mas a variância é o que eu calculo. A gente não obtém o desvio padrão numa conta direta. A gente precisa primeiro obter a variância. E o que é a variância? A variância é esse resultado aqui, ó. A gente simboliza, a notação dela é S ao quadrado, e nós calculamos a variância como a diferença de cada medida individual da minha variável, de cada indivíduo, né, que foi amostrado, menos a média ao quadrado, essa diferença ao quadrado, somo cada uma dessas diferenças ao quadrado e divido finalmente por n menos 1. Tá? Esse tipo de cálculo, ele não é... Vocês não vão encontrar isso na natureza. Eu costumo falar para os alunos, isso não existe na natureza. Isso é uma invenção. É uma elaboração de alguém que percebeu que fazendo assim, eu tenho uma informação, eu tenho uma forma de simbolizar, de reduzir o dado. Portanto, não procurem na natureza a variância. Ela não dá em árvore, não cresce, não vem na água que você toma, tá certo? A variância é algo inventado. Porque muitas vezes os alunos, os estudantes, os pesquisadores que estão começando, querem entender o que é a variância. É só olhar, a fórmula está aí. Parece que eu estou fazendo uma brincadeira, mas muitas pessoas se incomodam com a fórmula e esquecem que isso é uma invenção. E por ser uma invenção, ela está explicada uma vez que ela foi inventada. Ela não tem uma explicação natural, ela não é natural. Ela é uma invenção muito boa, uma invenção muito boa. Mas é preciso apenas entender como ela é calculada. Porque a raiz quadrada da variância é que é o desvio padrão, que está aqui embaixo, que é o S. Tá certo? Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. A variância tem uma vantagem por ser ao quadrado, uma desvantagem por ser ao quadrado. Quando eu elevo ao quadrado, eu tenho essas aberrações aqui, né? Ó. A minha variância de colesterol nesse grupo de estudantes é 1043,53 miligramas ao quadrado por decilitro ao quadrado. Isso é muito pouco natural na nossa cabeça, não é? Então vocês não precisam se preocupar se estão sentindo algum desconforto com essa unidade, tá bom? Mas toda variável ao quadrado, ao cubo, à quarta potência, qualquer expoente incomoda a gente. Porque nós não trabalhamos com muitas dimensões simultaneamente. Nós trabalhamos bem até 2 dimensões. Não é isso ou não? Mesmo que a gente fale em 3D hoje em dia, a gente trabalha, na verdade, com 2 dimensões sempre. Mesmo a nossa visão, ela é feita em 2 dimensões, acopladas 2 vezes. O nosso bifocal aqui, nossa capacidade de olhar 2 imagens simultaneamente, no plano, dá uma ideia de tridimensionalidade. Por isso que os aparelhos são tridimensionais, e é possível fazer tridimensão com 2 imagens dessa forma. Portanto, não se incomodem. A variância ela vai ser pouco usada na prática, mas ela é importante porque ela é o passo para se calcular o desvio padrão. O desvio padrão já é mais natural, né? Porque eu falo assim, a média era 167, não é isso? Do colesterol? Mais ou menos 32,30. Está aqui, ó. Quando eu faço quando eu coloco isso aqui para vocês, já ficam mais confortáveis, né? Vocês já estão... Não, está na mesma unidade, quer dizer que um desvio padrão a menos e um a mais eu consigo calcular. A variância eu não consigo calcular nada com ela. Eu só informo que ela é 1043 miligramas ao quadrado. Não se aborreçam, não fiquem desconfortáveis. É assim mesmo com a variância. A gente acaba esquecendo um pouco, ela vai ser útil, ela vai ser calculada nos pacotes estatísticos, mas a gente não vai ver quase, não vai ligar para ela, nem vai muito relatar a variância. A variância vai ficar sempre escondida, por trás da cena. Mas ela é fundamental. É ela que permite o cálculo do desvio padrão.
Então, entendido isso, vamos em frente. Então, estamos aqui, nossa ponto de chegada de agora é com estas medidas de dispersão, né? Uma outra medida de dispersão que é mais útil em termos de laboratório, para quem trabalha com dados laboratoriais, é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é outra invenção interessante e nada mais é do que o desvio padrão sobre a média. É mais ou menos dizer assim, quantos por cento o desvio padrão representa da média. Como é que eu analiso essa situação aqui do coeficiente de variação? Se eu tenho um coeficiente de variação de 10%, eu quero dizer o quê? O que ele traduz para mim? Quer dizer que meu desvio padrão é 10% da média. Se ele for de 5%, o desvio padrão é 5% da média. O que ele está me informando? Quanto menor o coeficiente de variação, mais estreita é a variação. Se a média é 100 e o desvio padrão é 5, então 5% o meu desvio padrão é da média. Se a média é 100, meu desvio padrão é 50, o que eu estou tendo aqui? Eu estou tendo uma variação muito grande, né? 50% de variação já no primeiro desvio padrão. Então esse CV, o coeficiente de variação, não é o curriculum vitae, tá certo? O coeficiente de variação é muito útil para eu verificar replicações de fenômenos também. Em laboratório nós vamos usar isso muito para checar a reprodutibilidade de um exame laboratorial, de uma análise laboratorial, tá? Ele vai ser pouco lembrado depois em outros fenômenos de análise epidemiológico, ele não vai ser muito lembrado, mas fica a mensagem do que é o coeficiente de variação para vocês, né? Ela mede, portanto, a dispersão relativa em relação à média, é útil quando compara os dados em unidades distintas, né? Se eu estiver medindo, por exemplo, sódio em miliequivalentes por litro, colesterol em miligramas por decilitro, e quero saber qual é a melhor análise laboratorial em termos de CV. Como ele é um número puro, eu falo assim, olha, o sódio, por ser uma espectrometria mais refinada, ele tem um CV menor, ele varia menos. O colesterol, por ser uma análise fotométrica, ele vai variar mais. Então, quando eu estou fazendo um trabalho, uma pesquisa científica, para escolher um exame como marcador, como variável, eu posso levar em consideração o coeficiente de variação dele. Tá certo? Então ele vai ser importante, talvez, numa decisão de qual exame laboratorial escolher para fazer minha pesquisa. Ok. Uma outra forma de apresentar os nossos resultados, e aproveitando aquela ideia de mediana, é usar os quartis. A mediana não é assim, o valor no centro, que divide 50% para baixo e para cima do valor. Os quartis têm a mesma função. Eles dividem aquela amplitude em quatro partes. Abaixo de 25%, que é o quartil 1. Entre o quartil 1 e a mediana, mais 25% dos dados. Entre a mediana e o quartil 3, né, a mediana é o quartil 2, né? Então, entre a mediana e o quartil 3, mais 25%, e os últimos 25% na ponta. Muitas vezes isso vai ser interessante para mapear o meu dado, né? Se eu estou fazendo uma replicata, um outro subconjunto, eu posso querer pegar só os primeiros 25%, por exemplo. Os mais baixos para analisar. Então, eu posso representá-los assim, e eu posso jogar isso depois numa representação gráfica muito, muito importante de ser lembrada para quem trabalha com dados em pesquisa, que é o box plot ou diagrama de caixa. Reparem que os dados de colesterol, eles agora estão todos aqui reduzidos num diagrama simples e bastante objetivo, né? Reparem que ele tem aqui dois cabelinhos, né? Duas hastes nos extremos e uma caixa no centro. Aqui eu tenho do valor mínimo na haste inferior, aqui o quartil, o percentil 25%, ou o primeiro quartil, a mediana expressa nesta linha, o percentil 75% ou o quartil 3 e o valor máximo. Então reparem que numa única figura eu mostrei uma tabela daquela enorme, né? Mais impressionante ainda,
é eu fazer a mesma coisa com o sódio. E aqui identificar, eu tenho a possibilidade de, no boxplot, de mostrar os outliers. Então reparem que eu posso definir uma certa região a partir da qual eu vou chamar de um valor que extrapolou. Ele está fora da curva, né? Que são esses asteriscos aqui, ó. Então vejam que o sódio tem uma faixa de variação que eu considerei, digamos, fisiológica, né? Eu defini como aquela faixa fisiológica, e aqui os pacientes que estão fora da faixa, os outliers. Então tem uma nuvem de dados muito baixos, que é muito danosa, né? Para qualquer ser vivo homeostático como o nosso, assim, que depende de um equilíbrio de eletrólitos, né? Como o sódio e o potássio. E aqui uma outra nuvem, que também com valores muito altos. Então veja que no pronto-socorro chegam os dois grupos fora da faixa, né? Isso aqui é bom para mostrar para um aluno de graduação, para um residente que está começando a atender pronto-socorro, eventualmente, para mostrar a importância de fazer o sódio na entrada, né? Porque existem realmente casos, e muitos casos, que acontece uma hipernatremia ou uma hiponatremia. Então o boxplot é excelente para esse tipo de representação, de dados também quantitativos contínuos e em grande número, e que me mostram regiões bem definidas. Me ajuda muito a mapear e reduzir o meu dado, ok? Vamos lá então, vamos em frente. Tudo isso aqui para dizer que nós podemos então calcular probabilidades objetivas, né? A partir dos dados empíricos, como está mostrado aqui, no estudo de natremia, eu posso pegar certas regiões de interesse, né? Ou valores pontuais, como aqui no caso a probabilidade de ocorrer um dado de 137 miliequivalentes, né? De eu pegar um indivíduo ao acaso, a probabilidade vai ser de 0,085, ou seja, 8,5%. Se eu posso pegar intervalos de 136 a 146 MECs, qual é a probabilidade de pegar um indivíduo nesta faixa de variação? Eu somo cada um dos valores, divido pelo total, obtendo 408 por 734, e vou ter 0,556, ou seja, a chance de pegar um indivíduo nesta faixa de 136 a 146 é 55,6%. Ou posso pegar intervalos abertos, maior ou igual, né? 147, bastando somar os dados individuais, eu vou obter então que a probabilidade aqui é de 0,056 ou 5,6%. Essa é a forma empírica de fazer, né? A probabilidade. Muito bem. Agora eu preciso trabalhar com uma outra ideia que é do valor esperado. E aí é que entra a noção de expectativa. Eu sempre que eu faço uma amostra na expectativa de gerar uma representação mais universal. Nós vamos ver isso mais para frente também, mas tudo que nós fazemos é na tentativa de representar, em última instância, a humanidade, digamos. Aqui, o meu paciente, né? Meu paciente faz parte da humanidade, então eu tenho os dados dos pacientes que eu atendo, ou do trabalho que eu estou envolvido, mas eu quero mesmo é representar a humanidade, em última instância. O fenômeno que eu estou estudando, a doença que eu estou estudando, a minha pretensão é representar o todo, e não apenas os pacientes que eu estou estudando. Então essa ideia de valor esperado depende de uma representação mais generalizável, né? Que no caso de variáveis quantitativas discretas ou discretas, né, é a somatória dos valores vezes a probabilidade dele ocorrer, né? E no caso de uma variável contínua, é uma função matemática que leva em conta não a somatória, mas a integral, ou seja, uma função que eu posso calcular áreas embaixo da curva. Nesse sentido, aqui está expresso em cima, então, aquela ideia de média, né? E aqui embaixo está expresso a variância e o desvio padrão para o caso de variáveis discretas e variáveis contínuas. Falou em variância, é sempre a diferença de cada valor contra a média ao quadrado, vezes a probabilidade de ocorrência daquele evento, né? E no dado contínuo também tem a mesma formulação, só que ao invés de uma probabilidade individual, eu tenho a função matemática aqui representada por essa integral, esse símbolo de integral, uma derivação, portanto. E desvio padrão é sempre a raiz quadrada da variância.
Para isso, eu preciso começar a estudar as distribuições, né? Ou seja, as funções matemáticas que podem me ajudar nesse caminho. Então nós vamos ver uma coleção agora de 3 distribuições. Existem muitas distribuições matemáticas. Hoje nós vamos apresentar 3 distribuições para vocês. A primeira delas é a distribuição binomial. A distribuição binomial, ela é própria para variáveis do tipo positivo ou negativo, falso ou verdadeiro, masculino ou feminino, sobreviveu, morreu. Ou seja, fenômenos que são representados apenas por 2 possibilidades. Ou acontece ou não acontece. Ou é 0 ou é 1. Então esse tipo de variável que só tem 2 eventos possíveis é chamado de fenômeno binomial, e aí ele vai ter um tratamento específico para cálculo de média e desvio padrão. A média na distribuição binomial é calculada assim: é a probabilidade daquele evento ocorrer vezes o n que eu estou tratando, o tamanho, o número de sorteios ou de eventos de pacientes que estão naquela condição. A variância desta variável binomial é calculada pelo número de eventos, de indivíduos que eu estou verificando esse evento, vezes a probabilidade do evento, vezes 1 menos a probabilidade do não evento. Então, sempre lembrar, na binomial eu tenho a probabilidade do evento e a do não evento, ou do outro evento, se preferirem. Mas como são sempre 2, geralmente estou interessado num deles. Por exemplo, aqui no caso da sobrevivência, eu quero saber se sobreviveu. Não estou interessado em não morreu, mas o morreu é o outro evento possível. Estou interessado em ser o resultado positivo do exame. Acontece que ele pode ser negativo, ele é o outro evento, é o complemento, 1 menos P. Tá certo? E NPQ, portanto, Q é uma outra letrinha para simbolizar 1 menos P. E esses são os parâmetros da distribuição binomial, ok? Muito bem, vamos ver um exemplo aqui. Bom, antes, vou render homenagem ao Jacob Bernoulli, que foi o que fez a teoria sobre essa distribuição binomial, o processo de Bernoulli. Ele não fez isso para a medicina, a gente tem que ser honesto aqui, tá certo? Esses matemáticos antigos aí, desta época, dos anos 1600, 1700, 1800, eles estavam mais interessados em desenvolver a matemática para o jogo. Então é importante lembrar que muitas técnicas matemáticas surgiram graças ao interesse do ser humano em ganhar no jogo. Então, jogando dados, jogando moedas e apostando. Então, esse espírito aí desse grupo fez surgir uma série de técnicas úteis. Portanto, não desprezemos o interesse de alguns jovens, eventualmente, para fazer técnicas novas, baseadas primeiro em jogos, né? Os jogos são divertidos e, eventualmente, rendem algum dinheiro, mas eles também rendem ideias brilhantes, tá bom? Eu não sei se ele ganhou no jogo, mas eu sei que ele deixou uma herança interessante e criou uma série de regrinhas para esse tipo de distribuição, né? Os ensaios têm que ser idênticos, ou seja, a minha moeda não pode ser viciada, eu não posso pegar uma moeda chumbada que cai sempre coroa para cima. Então, o ensaio tem que ter uma chance idêntica de ocorrer quando eu faço um sorteio, né? Isso vale para toda a estatística, sempre. Tem que ter essa possibilidade, a mesma possibilidade de ocorrer. Cada ensaio tem somente 2 resultados, senão não é binomial mais. Se tiver 3, já não é binomial, não pode usar. E se acontece um, não acontece o outro. Tem que ser mutuamente exclusivo, tá? Eles não são concomitantes numa mesma pessoa. O sucesso ou falha são definidos a partir do que eu escolher. Eu posso definir o que é sucesso num certo momento para poder usar o complemento como falha. O sucesso P é constante em cada ensaio, ele não pode variar. Então veja que é uma regra apertada, né? Vocês já estão percebendo que na nossa área, na área médica, isso já não é tão simples assim. Mas a gente acaba usando em alguns fenômenos, como eu vou mostrar para vocês aqui, é possível aproximar para binomial. E os ensaios são independentes, ou seja, eu só posso usar, o paciente não pode entrar 2 vezes no mesmo ensaio. Ele entrou uma vez, se ele entrar de novo, já não é mais binomial o fenômeno, tá? Então a anotação é uma vez só em cada paciente.
Veja um exemplo bem típico aqui, relacionado a vacinas, a soroprevalência e a ser imune numa população. Vamos dizer o seguinte aqui, 30% dos indivíduos são imunes para uma certa infecção. Então nós estamos lidando aqui com dengue. Vamos dizer assim, olha, hoje em dia, dadas as características endêmicas da dengue, eu diria que nós estamos com 30% da população já soroconvertida. Imune não é o caso, mas pelo menos já fez um contato uma vez com o vírus da dengue. Se eu sorteasse 10 pessoas ao acaso, nós vamos agora sair aqui para o café daqui um pouco, a gente fala assim, vamos lá, tem umas 100 pessoas aqui no ambiente. Eu pego 10. Qual é a probabilidade de exatamente 4 indivíduos serem imunes? A gente pode jogar esse jogo. A gente pode fazer esse cálculo de probabilidade. Eu posso estimar a probabilidade de obter 4 indivíduos imunes. Aqui na brincadeira não faz muito sentido para vocês agora, mas como um gestor, eventualmente, de saúde pública, você pode se perguntar quantos kits eu tenho que comprar para fazer diagnóstico. Então eu tenho que ter uma estimativa da prevalência, no caso 30%, e quanto eu vou precisar para tratar um kit aí ou terapêutico ou diagnóstico, eu preciso fazer uma compra. Eu posso calcular a probabilidade de ocorrerem 4 casos, 5 casos, ou um certo número de casos. E aí eu faço uma provisão de acordo com esta probabilidade, né? Então vamos calcular qual é a nossa probabilidade aqui de ocorrerem 4 indivíduos em 10 imunes sorteados ao acaso, né? Se a minha probabilidade de interesse é 30% ou 0,3 e o meu N é 10, esta é a fórmula da distribuição binomial que me permite calcular a probabilidade, tá certo? Ela usa a análise combinatória que está nesse eixo aqui. Então, N indivíduos organizados x a x, no nosso caso é 10 indivíduos 4 a 4, né? A probabilidade de ocorrência do evento de interesse, no caso de ser imune, elevado ao número de indivíduos que me interessam, que sejam imunes, vezes 1 menos P elevado a N menos X. Ou seja, não ser imune elevado ao número de sorteios aqui, menos o número de indivíduos imunes. Não é difícil, olhando para a fórmula assim parece meio complicado, né? Mas realizando a análise combinatória, que tem essa tradução aqui, ó, isso aqui vira esse 10 fatorial, 4 fatorial, vezes 10 menos 4 fatorial, vezes 0,3 elevado à quarta, vezes 0,7 elevado à sexta. Então, calculando este valor aqui, fazendo essa conta, eu tenho que a probabilidade de obter 4 indivíduos imunes em 10 sorteados ao acaso é de 0,2, ou seja, 20% de chance de obter 4 indivíduos. Aí vocês vão se perguntar, puxa, mas não era 30% a estimativa de prevalência? Não deveria ter obtido 30%? Não, porque eu falei que eu vou sortear ao acaso entre 10. Então tem 30% em média. A média não é obtida igual a cada momento. Se eu sorteasse 100 indivíduos, o cálculo muda aqui. Se eu sortear 1000 indivíduos, muda de novo. Percebam que quanto mais indivíduos eu sortear, mais eu possivelmente vou me aproximar daquele fenômeno 30%. Vocês já estão percebendo que o tamanho da minha amostra influencia o meu resultado. Se eu sortear 10, eu fico com 20% de chance de probabilidade de ocorrer, de eu pegar 4 indivíduos imunes. Eu não vou pegar os meus 30%, né? Bem, então essa aqui é uma representação gráfica da binomial. Eventualmente é mais fácil entender isso vendo no gráfico. Por quê? Em 10 indivíduos, eu tenho uma chance de nenhum ser imune, a chance de um ser, de 2, 3, 4, etc, etc, até de 10 serem imunes. Vejam que a chance de 10 serem imunes é representada como zero aqui, né? Nunca será igual a zero a chance, mas é muito próxima de zero, ela tende a zero. Se eu sorteasse 10 indivíduos de uma população, numa prevalência de 30%, a chance de pegar os 10 positivos para dengue é quase zero. Vai ter um ou outro, mas os 10 é quase zero. Tá? Então isso é muito interessante vocês verem
Isso aqui, a distribuição está expressa aqui agora. A distribuição binomial tem esta carinha para 10 indivíduos. Então veja que a minha área de interesse era 4, né? Quando eu calculo para 4, está aqui, o 0,2 ou 20%. Nós vamos fazer exercício desse tipo aqui, numa próxima aula, para vocês verem como é que eu calculo isso, como é que eu faço esse gráfico. Por enquanto, fiquem só com o conceito. Como eu referi anteriormente, se eu aumentar muito o tamanho do sorteio, à medida que eu vou ampliando o número de pessoas sorteadas, aqui eu sorteei 2. A distribuição binomial é bastante assimétrica. Aqui nós sorteamos 8, já tem uma certa simetria. Aqui nós sorteamos 45 pessoas. Ela está bastante simétrica, né? Olha que interessante quando sorteamos 350 pessoas. Ela ficou com uma... aqui 1000 indivíduos, né? Aqui é 1000 indivíduos nessa faixa aqui, ó. Vejam aqui, ó. Aqui eu tenho 1000 indivíduos. Veja como ela está, ela aparecendo com quem? Ela parece outra curva, né? Que curva que ela aparece agora? Aparece a curva normal. Então, quando eu tenho muitos indivíduos, o fenômeno, quando eu tenho uma amostra bastante grande, como essa de 1000 indivíduos, a distribuição binomial, ela passa a se aproximar da distribuição normal. Ela não é igual à normal. Ela se aproxima. Veja que é muito diferente, né? Ela continua sendo uma distribuição binomial, mas ela parece e ela eventualmente pode ser tratada como normal. Tá bom? Mas só quando tiver muitos indivíduos, né? Veja que com poucas amostras ela fica muito ainda assimétrica. Ok? Muito bem. Agora tem um problema na nossa vida que são os eventos raros. Vocês devem ter experiência eventualmente com essa situação. Algumas doenças são bastante raras. Não vai acontecer uma por ano na sua clínica ou na sua vida ambulatorial. Como é que eu trato isso? Quando eu estou fazendo um estudo dessa natureza, como é que eu vou calcular a probabilidade de um evento raro? Se a prevalência dela é 1 em 1 milhão, por exemplo, esse número é muito pequenininho, né? É 0,000001. A probabilidade que se eu jogar na binomial, eu vou jogar contra uma probabilidade de não ocorrer de 0,99999, não é isso? Então, é muito problemático trabalhar com números pequenos quando eu uso aquela binomial. Aquele tipo de combinatória, aquele cálculo todo, quando eu uso valores muito ínfimos, né? 1 em 1 milhão, por exemplo, eu vou obter diferenças imperceptíveis. Quando eu calcular para 5 ocorrências, 2 ocorrências, eu não consigo ver diferença. Porque eu estou muito próximo do 0 e do 1. Então, nesse modelo, eu preciso de uma outra solução. E o Poisson, que é esse personagem aqui nosso, esse matemático, ele percebeu essa questão. Fenômenos muito raros não podem, que têm natureza binomial, não podem ser tratados pela solução do Bernoulli. Ele tem que ser tratado de uma outra maneira. Então, o que ele propôs? Ele propõe que a gente esqueça o denominador, ou seja, a população tem 100 milhões de habitantes. Ocorrem 2 casos em 100 milhões. Ele fala, esquece o denominador, os 100 milhões não existem mais. O que interessa é contar o número de casos no tempo, ou no período estudado. Então, por exemplo, se a gente diz assim, acontece uma malformação congênita decorrente da rubéola em São Paulo hoje, de 2 casos por ano. São 700 e poucos mil nascidos por mês, por ano, no estado de São Paulo. 2 em 700 mil é um fenômeno raro, mas ele existe. E esses 2 são muito importantes. Não estou dizendo que por ser raro ele não seja importante. E eu preciso me preparar, eu preciso calcular serviços e fazer estratégias para resolver esse problema. Mas eu não posso usar binomial, porque 2 em 700 mil é um número pequenininho. Então eu vou usar o Poisson. Então este número 2 por ano é que passa a ser importante, não 2 por 700 mil. Entenderam a diferença? Esse é muito importante, esse passo. Eu não estou usando mais a fração 2 por 700 mil.
Eu estou usando 2 casos, que são números importantes, é uma doença importante, em um período de tempo observado, 2 casos por ano. Então, a fórmula do Poisson tem esta característica. Ele denominou de lambda, que é essa letra grega aqui, como o número de casos médios por período estudado. Então, você pode ter uma série histórica, por exemplo, de anotação de casos de rubéola congênita no estado de São Paulo durante os últimos 20 anos. Você pode obter uma média anual de rubéola congênita. Então, um ano teve 1, outro ano teve 4, um outro teve 2. Eu anoto a série histórica e já obtenho a média de ocorrência por ano da série histórica, que é o meu lambda. Então, eu posso ter números fracionários aqui, né? Eu posso ter 1,3 casos por ano de rubéola congênita no estado de São Paulo. E aí calcular probabilidades a partir disso, usando esta fórmula aqui, em que eu, para calcular a probabilidade de um certo número de ocorrências, uso a média histórica por ano, por período de tempo, elevado ao número de casos de interesse, vezes o E, que é o número de Euler, que é esse número aqui, 2,718281, é uma constante na matemática, né? Que também chateia muita gente fica incomodada com essas denominações, né? Mas esses aqui são números que é até chamado algarismo natural, né? De natural ele não tem nada, né? Porque ele não termina aqui, ele vai embora. É como aquele número π. Ele é irracional também, né? Tanto que é chamado assim, né? Ele não termina, continuam calculando π até hoje, já está em 1 milhão de casas decimais e nunca acabou ainda, continuam calculando. Então vejam, eu vou usar esse valor E, que é muito frequente, esse número é muito usado para transformações logarítmicas, em logaritmo de base natural, base E. Então E elevado a menos lambda, que é a nossa média, sobre x fatorial, que é o número de eventos de interesse. É uma fórmula simples de utilizar, dá para calcular com uma calculadora científica, no Excel e qualquer tipo de programa, e dá para fazer gráfico com isso também, que é o mais interessante. Então, fenômenos raros não estão órfãos, tem um tratamento adequado que pode ser calculado probabilidade para eles também. É importante conhecer Poisson, muitas vezes vocês como pesquisadores terão fenômenos raros para analisar pela frente e tem uma ferramenta aqui, uma formulação matemática interessante. Então, a média e a variância, propriedades da Poisson, elas são iguais. Então, a média é a própria variância. Tá certo? Porque eu não tenho muitos casos para fazer um cálculo nem de variância correto, né? Então, a própria média é a variância. E para calcular, portanto, a probabilidade de uma certa ocorrência, né? Eu tenho o número e a probabilidade já acopladas. Ou seja, o lambda resume tudo na Poisson. Ele é a média e a variância do fenômeno. Então, vamos ver aqui um exemplo. Um exemplo é sempre a melhor forma de entender um processo, né? Suponho que a gente tenha feito aqui um estudo psiquiátrico em que a distribuição mensal de suicídios foi anotada entre adolescentes. É um problema grave que acomete várias populações no mundo todo. Observou-se durante, então, esse período de 1977 a 87 e a média de suicídios mensal anotada foi de 2,75 suicídios por mês. Então reparem que o resultado é fruto de uma série histórica, de uma anotação mensal, de um cálculo de média simples, e está aí o dado lambda para a gente, 2,75. Qual é a probabilidade de acontecerem 3 suicídios entre adolescentes num certo mês? Então agora eu posso fazer perguntas para preparar, inclusive, o meu serviço psiquiátrico. Se eu estiver lidando com um serviço aqui, por exemplo, né, preciso reservar leitos, eventualmente, eu preciso preparar uma assistência, uma intervenção, né? Então eu posso calcular esta probabilidade usando a técnica de Poisson. Se eu quero saber 3 suicídios num determinado mês, eu vou usar esta fórmula, 2,75, que é a média, lambda, elevado ao cubo, que são os 3 indivíduos, né? Vezes o número de Euler, elevado a menos o lambda, 2,75, sobre 3 fatorial. Está aqui a probabilidade de 0,22, que me permite estimar a ocorrência de 3 suicídios num determinado mês. 22%. É razoável, é uma média, né?
Está um pouco abaixo dos 50%, mas ela é uma probabilidade caracterizável, tá certo? E eu posso também fazer a representação disso graficamente. Da mesma maneira, vocês observam que se eu posso dispersar aqui, eu posso estabelecer uma certa medida, né, de 0 suicídios a 10 suicídios, e aqui está o cálculo de 3, 0,22 ou 22,2%. Tá ok? Então isso aqui me informa e me dá uma noção de distribuição do fenômeno que eu estou estudando, de cada contagem de ocorrência aqui. Quando mesmo sendo raro, eu tenho uma técnica possível para ele. Muito bem. Nós falamos de doença, é importante caracterizar algumas medidas de doença que são bastante descritivas e também são muito usadas, né, no nosso meio. São palavras, são termos que muitas vezes são usados de maneira errada. Portanto, hoje nós estamos aqui até acertando um pouquinho a nomenclatura com vocês. Suponha a seguinte situação. Foi feito aqui um pequeno estudo caracterizando a frequência de uma certa doença em várias cidades aqui de São Paulo, né? Em 2002. Então foi feita uma amostragem em São Paulo, em Campinas, em Itu e em Flórida Paulista, que são cidades de tamanhos bem diferentes, né? São Paulo, megalópole, Campinas, uma metrópole grande, Itu é pequena relativamente a essas duas últimas, e Flórida Paulista, que tem em torno de 10 mil habitantes ou menos. Ok? Então são 4 cidades que a gente pegou aqui de exemplo. Cada cabeça dessa aqui está simbolizando um certo milhão de habitantes ou coisa do tipo, né? Menos em Flórida Paulista, que vai representar 1 milhar de habitantes, tá ok? Corrigindo para cada cidade aqui. Uma parte da população não tem a doença e está feliz aqui, como vocês estão vendo, né? Uma parte da população adoeceu e uma parte morreu da doença. Então eu tenho 3 informações sobre essa doença aqui. Pode ser dengue, por exemplo, né? Dengue está no momento nos afligindo, então vamos falar com dengue. Então uma parte não teve a doença, portanto ainda é suscetível. Uma parte adoeceu, está meio triste aqui, e uma parte morreu da doença. Desse tipo de dado eu consigo calcular, fazer alguns cálculos, que geralmente tem esta formulação básica. A medida, ela leva em consideração um numerador, quantos indivíduos adoeceram, por exemplo, e um denominador, quantos indivíduos existiam na população naquele momento que eu fiz a contagem. E muitas vezes também eu uso o tempo como um delimitador. Não é uma divisão real aqui, eu não estou dividindo, né? Mas eu estou dizendo que por um certo tempo, por mês, por semana, por ano, por década, depende do fenômeno que eu estou estudando, eu vou usar um tempo como baliza da anotação, principalmente. Porque a população varia também no tempo. E isso é muito importante lembrar. Quando eu estou fazendo estudos populacionais, eu não estou trabalhando com uma população fixa. Ela é completamente dinâmica. Então, se eu, num dado momento, vou fazer minha enquete populacional, eu tenho 1 milhão de habitantes. No ano seguinte, eu posso ter 1.050.000, 1.100.000. Depende da migração, depende do nascimento, depende de uma série de fatores naquele grupo. Então, há um crescimento ou um decréscimo também. Então, os valores obtidos têm que ser referidos a anos, meses, tempo de tomada daquela contagem, tá bom? Então, o tempo aqui pode ser expresso no ano que foi colhido ou por mês. Ele dá uma taxa, portanto, de variação, né? O primeiro termo importante de definir é prevalência, como medida de doença, né? É uma análise descritiva também muito importante, e é importante entender o que ela significa. O que é prevalência? É quantos indivíduos têm aquela característica ou aquela doença na população. Então a prevalência é um dado de quem já tem na população. Então se eu falar que a tuberculose hoje tem 5% de prevalência, quer dizer que 5% da população tem tuberculose. Não que adoeceu este ano. Perceba a diferença. Tem. É um certo momento congelado no tempo. Prevalência é um dado não fixo. Também é dinâmico. Mas a gente costuma manter os valores de prevalência mais ou menos uma variação pequena, né?
Então a gente tem hepatite C, na população paulista está em torno de 1%. Então são aproximações, então 1% tem hepatite C no estado de São Paulo. Vamos pegar a Flórida Paulista, que é menorzinha, a cidade pequena, dá para a gente ver todo mundo num tempo curto. Em estudos populacionais é importante muitas vezes a gente buscar um grupo que eu possa ver rapidamente no tempo. É mais difícil trabalhar com a cidade de São Paulo, é mais fácil trabalhar com a Flórida Paulista. Então, supondo que ela tenha 4.000 habitantes, né, eu vou dizer que 1.000 tem a doença. 1.000 habitantes têm ou tiveram, já tiveram contato com a dengue. São soropositivos para a dengue, por exemplo. Então a prevalência de dengue em Flórida Paulista é 0,25, porque 1.000 indivíduos já são soropositivos para dengue, em 4.000 que moram lá. Então a prevalência de dengue em Flórida Paulista é 1.000 sobre 4.000. Aqui eu pus o exemplinho de toxoplasmose, na verdade, né, que é mais factível do que talvez a dengue, é uma estimativa meio pesada de dengue aqui, né? Então, toxoplasmose está em torno disso, 25% de pessoas que tiveram já contato com toxo. Então, a prevalência de toxoplasmose é 0,25% ou 25%. Por outro lado, né, quando eu falo em incidência, necessariamente eu tenho que colocar o tempo como um fenômeno dentro da medida. Por quê? Porque a incidência ela vai variar a cada momento. Por quê? A incidência é a contagem de casos novos, não de todos os casos acumulados. A prevalência acumulou todo mundo que já teve na população. A incidência são os casos novos. Então vejam que em Flórida Paulista, em 2002, está aqui, ó. Eu sabia em 2002 tinha quantos lá? 1.000 indivíduos tiveram toxoplasmose. Então sobraram 3.000 indivíduos que não tinham toxoplasmose. E eu vou observar dinamicamente a incidência, né? Então, apareceu um caso, eu conto. Apareceram outros casos, a gente conta. Eu vou então, no final de tudo, saber no período de 1 ano quantas pessoas adoeceram, casos novos de toxoplasmose. E aí sim eu posso calcular a incidência. Vocês percebem que a incidência é mais difícil de calcular. Incidência exige que eu acompanhe durante um tempo a população, que eu tenha uma notificação muito aprimorada, né? Eu preciso de precisão, a notificação de todo o caso tem que chegar para a minha anotação, senão eu não pego a incidência verdadeira. A prevalência eu posso fazer um estudo mais amostral, dá mais certo. Incidência não dá tão certo assim, é mais complicado fazer um estudo de incidência, tá? Então, a incidência da toxoplasmose foram 30 casos novos em 3.000 pacientes, em 3.000 cidadãos que nunca tiveram toxoplasmose. Não é nos 4.000. Percebam que eu tenho que tirar aqueles 1.000 indivíduos que já tiveram toxo, eles não são casos novos, não vão pegar de novo, não são casos novos. Então, eu vou fazer o quê? 30 em 3.000, que são os que podem pegar, ou que podiam pegar em 2002. Então, a incidência em 2003 de toxo em Flórida Paulista é 1 por 100 habitantes. Então, reparem que agora eu tenho que usar o denominador de uma maneira bem clara, né? Eu até coloquei 1 por 100 habitantes, porque Flórida Paulista tem 4.000 habitantes. Se eu fizesse a taxa por 100.000 habitantes, ficaria um número de casos muito maior, né? Então, a gente está respeitando aqui essa característica de colocar um denominador compatível com o tamanho da população que eu estou estudando também. Então, 1 em cada 100 habitantes pegou toxo em Flórida Paulista em 2003, mostrando que tem uma incidência bastante grande, né? 1% ao ano da população pega toxo. Então, tem que fazer uma intervenção lá. Está acontecendo alguma coisa tem muito gato e muita carne mal cuidada, né? Está passando toxo à vontade. Então, entender essa diferença é importante. Prevalência e incidência são duas medidas completamente diferentes. Não pode usar uma pela outra. Então, as palavras têm que ter um significado claro para vocês, futuros pesquisadores ainda. Muito bem. Voltando para a nossa variável quantitativa, agora, contínua,
vamos mostrar a distribuição mais famosa de todas, né? Que é a distribuição de Gauss. Já vimos em slides anteriores, né, que ela tem um jeito simétrico. Ou seja, quando eu vejo esse tipo de distribuição na minha frente, eu penso em curva de Gauss. Por quê? Se eu fizer o histograma e sobrepuser uma curva como esta aqui, eu vou ver que existe uma semelhança entre a representação contínua da curva azul e o meu histograma. Não é perfeito. Ou seja, os meus dados não se acoplam perfeitamente à curva. Correto ou não? O que nós estamos vendo aqui é que existe uma certa diferença de intensidade, porque na média e com o desvio padrão, eu levo em consideração uma dispersão que não é possível caber perfeitamente no normal. Mas é uma representação adequada. E nós podemos testar essa adequação. Podemos verificar o quanto ela é adequada, usar ou não. Mas sempre que eu falar em média, sempre que a variável for quantitativa contínua, eu tenho uma boa possibilidade de utilizar a curva de Gauss, tá? Então a função densidade da probabilidade aqui no caso, já mostrada, é a curva de Gauss. Como é que é essa equação aqui? E, na verdade, assim, o que essa equação me permite? Quando eu tenho uma função, o que ela me permite? Permite calcular áreas embaixo da curva. Regiões de interesse saem sem que eu tenha que ter os dados originais agora. Se o meu objetivo é representar a população, eu preciso, na verdade, de um marcador amplo, representativo, e não mais dos dados dos pacientes originais agora. Eu preciso substituir o paciente que eu amostrei, o grupo amostral, por um grupo que extrapole para a população geral. Então agora eu não estou lidando mais apenas com os meus dados. Eu estou tentando fazer uma função ampla, universal, para todos os pacientes. Nós vamos ver que isso é um processo inferencial, né? Então uma região de interesse é possível calcular agora. Embaixo da curva eu posso calcular de tanto a tanto qual é a probabilidade de ocorrência. Isso para nós dá uma funcionalidade muito importante no tratamento de dados. Esta aqui é a distribuição normal, a curva de Gauss. É ela que me permite agora fazer aquelas interpolações. Tá certo? Claro que nós não vamos fazer isso na mão. A gente vai usar um software para isso, mas é importante conhecer o que está por trás da curva. A curva não é um desenho que eu fiz à mão. Ela é uma função matemática. Então essa equação aqui, 1 sobre raiz quadrada de 2π, vezes o desvio padrão da minha variável, tudo isso multiplicando o número de Euler, E, elevado a menos cada valor de x que me interessa, menos a média ao quadrado, sobre 2 vezes a variância sigma ao quadrado. Então veja que com 2 parâmetros eu consigo representar uma função matemática contínua. Média e desvio padrão são importantes por isso, porque eu posso jogar nessa equação. Então entendam por que eu calculo média e calculo desvio padrão, para poder jogar numa equação dessa natureza aqui. Tá bom? Então tá lá. Por isso que a gente precisa calcular média e desvio padrão. Quando pode calcular média e desvio padrão? E quando é que eu posso calcular média e desvio padrão? Variável quantitativa contínua, né? A mensagem de hoje vai ficar clara para vocês agora, né? Vamos ver a curva normal como é que é? Ela tem uma anatomia muito característica. Ela pode ser alta, pode ser magra, pode ser gordinha e baixinha. Mas ela tem as mesmas propriedades relacionadas à média e desvio padrão. A primeira grande propriedade da distribuição normal é que ela é simétrica, perfeitamente simétrica. A média coincide com a mediana e elas dividem as duas metades igualmente. Então a média é igual à mediana e a curva completa fica dividida pela metade perfeitamente. Então eu tenho embaixo aqui 50% e aqui 50%. Metades perfeitamente iguais, simétricas. Outra propriedade importante é que qualquer que seja a forma aparente da curva normal, se ela for mais baixa e larga, ou se ela for mais alta e estreita, né, ela é delimitada por números de desvio padrão
perfeitamente iguais. Ou seja, as áreas compreendidas aqui entre o primeiro desvio padrão em relação à média representam em torno de 68% da área da curva. Se eu ampliar isso para 2 desvios padrão à esquerda e à direita, eu vou ter em torno de 95% debaixo da curva. E com 3 desvios padrão em torno da média para cada lado, nós temos 99,7%. Então reparem que esta perfeição da curva, ela é muito importante, porque ela é simétrica e ela respeita regiões bem definidas em termos de desvio padrão. Então ela é fácil de trabalhar matematicamente, e mesmo para interpretar os dados. Se eu consigo colocá-los numa distribuição normal, eu consigo interpretar e ver com muita clareza como é que eles se distribuem, usando 2 parâmetros apenas, a média e o desvio padrão. Muito bem. Vamos retomar o exemplo da natremia, porque agora eu dividi o nosso grupo lá de 734 pacientes em 3 grupos. Um grupo abaixo do valor fisiológico, que eu chamei de hiponatrêmico, um grupo fisiológico, que na faixa, então, esperada de variação do sódio, e um grupo hipernatrêmico acima da faixa de variação do sódio. Cada grupo tem uma média e um desvio padrão que estão anotados aqui do lado para a gente. Ó. Então aqui nós temos cada um dos grupos representados com a média, o desvio padrão e o seu N. Notem que o grupo fisiológico representa a maior parte, 408 indivíduos. O grupo hipernatrêmico representa 41 indivíduos e o hiponatrêmico 285. Olha como é que fica a curva de distribuição desses dados. Vocês já repararam que quando o N é pequeno, aqui no caso do hipernatrêmico, ficou uma distribuição sofrível aqui, né? Ficou muito ruim a distribuição. O grupo fisiológico que tem 408 indivíduos já dá uma distribuição mais adequada. Os valores permitem um histograma mais simétrico. O nosso grupo de hiponatrêmicos também não está muito bonito, não. Ele está assimétrico para esses valores mais baixos, né? Então a curva normal não coube perfeitamente nem aqui e nem aqui, por conta dessa... Acontece que, se eu reduzir tudo isso à densidade de probabilidade, se eu esquecer os dados originais agora, e pegar a média e o padrão de cada um, e jogar numa curva normal padrão, eu vou ter esse efeito aqui, ó. Olha que bonito que fica. Fica muito interessante, né? O grupo hiponatrêmico está em verde, o grupo fisiológico em preto e o hipernatrêmico em vermelho. Vocês já repararam que a curva normal faz com que eu agora perceba que os 3 grupos têm uma interpenetração possível. Apesar de eles estarem definidos a priori pelo valor acima de 155, pelo valor abaixo de 135, quando eu coloco na curva, a distribuição me mostra que há chance de uma pessoa que é hiponatrêmica de vez em quando cair para cá, na normonatrêmica. E o contrário também, uma hipernatrêmica pode também regular para menos de vez em quando. Por que isso é importante? Por conta do primeiro fenômeno que nos importa aqui, que é a variabilidade. Nem sempre as medidas serão aquilo que a gente espera, porque os pacientes vão ter intercorrências, variação genética, ambientais, que levam à mudança dos valores também. Quando eu faço uma medida de sódio, eu estou vendo apenas aquele momento. Eu não estou vendo como é que é o comportamento da flutuação. Numa situação dessa, estou vendo agora que pode acontecer interpretação das curvas, ou seja, uma pessoa caracteristicamente hipernatrêmica poderá em algum momento ser normonatrêmica. Por isso que nós temos essa necessidade de lidar com a variabilidade, com a incerteza. E a curva normal me permite ver essa dispersão. Então as curvas se interpenetram, né? E nós temos tratamentos estatísticos para isso, graças a essa função que é a normal. Muito bem. Esta curva normal, ela pode ser do dado, concretamente, como eu mostrei lá na natremia, mas ela pode ser também uma curva padrão, padronizada, portanto, para ser igual para todas as variáveis. Como é que eu padronizo a curva normal? Eu preciso fazer o cálculo integral
mas eu posso usar o computador também, né? Que nós vamos mostrar mais para frente. O importante na padronização é que eu vou transformar tudo entre valores 0 e 1. A média será em 0 e o desvio padrão será 1, para qualquer que seja a variável. E para fazer isso, basta que eu opere essa pequena conta aqui. O valor que me interessa menos a média sobre o desvio padrão daquela variável. Desta maneira, eu transformo tudo numa padronização Z, chamada assim apenas por gosto. Tá? Quem inventou, prefiro chamar de Z. E chamou de Z na esperança que seria a última transformação. Porque achou que seria suficiente para tudo. E aí perceberam que não era. Aí começaram a dar outras letras para trás. Para chegar em Z tem que ser muito específico. Mas por hoje nós vamos ficar com a letra Z. E para padronizar qualquer medida, colesterol, sódio, potássio, ureia, o que vocês quiserem, qualquer variável contínua, eu posso simplificar para um número puro que eu chamo de Z, que varia centrado em 0, né? E o desvio padrão em 1, tá bom? Então, qualquer que seja a média do desvio padrão ou a variável, eu posso simplificar para um número puro. Então, isso aqui nada mais é do que a distância da média, e esse aqui é a métrica dessa distância, que é o desvio padrão. Então, quando o Z for maior que 0, o valor que eu estou estudando está acima da média. Quando o Z for menor do que 0, um valor negativo, quer dizer que o valor que eu estou estudando está abaixo da média. Ok? Muito bem. Com esta padronização, eu posso usar agora as mesmas áreas características numa tabela fixa, o que facilita muito, né? É melhor do que a cada momento ter uma tabela para ureia, uma tabela para sódio, uma tabela para glicemia, uma tabela para colesterol. E imagina 2.000 analitos que a gente faz no laboratório, não tem tabela para tudo isso. Então é melhor fazer uma tabela padrão, que é a tabela Z. Então suponham vocês aqui, ó, entre 0, que é a média, e 1, que é o primeiro desvio padrão, eu tenho 34%, ou 0,34. Tá? Fica fácil trabalhar com a tabela padrão, né? Então aqui, nosso colesterol lá dos estudantes que a gente mostrou anteriormente. A média era 167,9 e o desvio padrão 32,3. Eu posso representar esse grupo pela normal, tá certo? O que me autoriza a isso é a variável ser quantitativa contínua nesse momento. Mesmo que não fique muito bonita, o histograma sempre vai ter um acoplamento menos favorável. Mas eu posso substituir o histograma que é feio, em termos de simetria, pela curva normal, nesse momento, que me dá uma melhor visão da distribuição em todas as direções. Muito bem. Suponho que eu tenha interesse aqui de verificar a probabilidade de pegar uma pessoa, ao acaso, entre 90 e 167, que é o meu valor da média. Quero saber aqui nessa turma, por exemplo, de vocês, quem é que tem entre 90 e 167,9 de colesterol. Eu posso ir direto na tabela, né, e fazer meu cálculo aqui antes. 90 menos 167,9 sobre 32,3, que é o meu desvio padrão. Isso aqui me dá um número Z igual a menos 2,41. Ou seja, 90 dista da média menos 2,41 desvios. Então, com esse número, eu posso agora ir na tabela ver qual é a probabilidade diretamente. A tabela tem mais ou menos desta cara aqui, esse jeito, em que Z é definido na vertical. Então, aqui eu tenho 2,41, não é? A segunda casa decimal na horizontal. Então, eu uso a tabela dessa forma. 2,41 está justamente nesse nível aqui. Vamos ver com mais clareza. 2,41. A minha probabilidade de pegar uma pessoa a acaso entre esses dois valores, 90 e a média, 167,9, é 0,492. Ou seja, eu tenho 49% de chance de pegar uma pessoa a acaso nesse intervalo de colesterol. Então, essa é apenas para mostrar a vantagem de trabalhar com o Z e não trabalhar mais com a medida direta do colesterol. Se eu transformo para desvios padrão, em relação à média, eu calculo qualquer intervalo embaixo da minha curva normal.
Então a curva normal tem muitas vantagens e esta é uma delas. Poder calcular probabilidades de maneira fácil, sem lançar a mão de recursos mais sofisticados, né? Muito bem. Estamos chegando ao fim dessa primeira apresentação do curso de métodos quantitativos, da disciplina de métodos quantitativos, melhor dizendo, no curso aqui de Princípios de Pesquisa Clínica, e vamos fazer uma breve recapitulação do que nós aprendemos hoje. Primeiro aprendemos as noções de dados, informação e conhecimentos. E para recordar isso, eu sugiro a leitura do capítulo do livro que está disponível na internet para vocês. De Prontuário Eletrônico do Paciente tem um capítulo sobre conhecimento, dados e informação. Sugiro que é uma leitura interessante, que vai fixar melhor essas noções para vocês. Aprendemos que para lidar com incertezas, não podemos escapar das incertezas. Faz parte do nosso negócio, da área médica, né? Então, lidar com incertezas é preciso transformar as incertezas em probabilidades. É a melhor maneira de lidar com a incerteza. Aprendemos que probabilidades variam entre 0 e 1. Ou elas caem nesse intervalo. Aprendemos que as variáveis são qualitativas ou quantitativas. Isso é muito importante. Quando olhar para um certo dado, qualifique ele, dá uma característica. É quantitativo ou é qualitativo? É nominal ou é ordinal? É discreto ou é contínuo? Esse é o primeiro diagnóstico que a gente faz quando está avaliando uma variável. Para cada tipo de variável, a gente tem indicações próprias para fazermos a apresentação gráfica. Então, se eu vou escolher um histograma, eu tenho que ter uma variável quantitativa contínua. Se eu vou fazer um gráfico de pizza, eu tenho um gráfico do tipo nominal, mais apropriado fazer assim. Eu posso usar um diagrama de Pareto com um gráfico nominal também, se eu tiver poucas categorias. Os dados podem ser reduzidos e devem, né? Eles podem e devem ser reduzidos a medidas de posição, como média, mediana, e de dispersão, como o desvio padrão, por exemplo. As funções matemáticas, as distribuições, propiciam o cálculo de probabilidade de eventos de interesse. Então, nós temos que olhar para os nossos dados e tentar reduzi-los e, se possível, localizar uma distribuição para representá-los, para que eu não precise mais usar os dados originais. Se eu tiver reduzido os dados para média e desvio padrão, ou para algum outro tipo de redução mediana, e puder atribuir distribuições a ele, hoje nós vimos distribuição binomial e Poisson para dados binomiais, do tipo presente e ausente, positivo e negativo, e a distribuição de Gauss, que é própria para os dados quantitativos contínuos. Encerro aqui então a minha aula, agradeço a atenção de todos e voltaremos em breve para continuar a disciplina. Obrigado.